Olá pessoal, no vídeo de hoje nós iremos abordar um tema relacionado, digamos, à autocobrança que nós vivenciamos e nos infligimos quando lidamos com situações complicadas, difíceis na nossa vida. Exemplos disso podemos pensar a respeito de desemprego, quando não conseguimos alcançar certas metas e objetivos que estabelecemos a médio prazo, a longo prazo na nossa vida. Costumo ouvir muito no consultório que estabelecemos que com 30 anos vamos alcançar isso, com 40 aquilo, com 50 aquilo. E quando a gente não consegue realizar tais etapas dentro daquela faixa etária, a gente tende a sentir uma certa frustração, uma certa desmotivação frente à não realização daquele contexto dentro do prazo esperado. E essas fases temporárias que vivemos na vida, seja em função de um desemprego, às vezes a falta de um relacionamento amoroso, um momento de solidão em que não estamos saindo tanto, nos socializando tanto, que às vezes a gente até se acomoda a ficar mais dentro de casa, a não permitir tantas trocas sociais, ou que utilizamos através de dispositivos eletrônicos a única forma de comunicação e que não é a melhor forma, é uma das, mas não a melhor. A gente acaba ficando mais travado, mais limitado a entender que vivemos em fases e que fases não significam permanência. E a partir disso, acabamos sendo um pouco punidores, controladores de que nós não estamos dando conta de certas responsabilidades que traçamos na nossa vida. A gente age como se fosse o próprio algoz da nossa história, lembrando que às vezes o excesso de cobrança ele traz muito prejuízo à saúde mental e consequentemente à saúde física da pessoa. A partir de uma série de cobranças que a gente vivencia na nossa vida, a gente acaba instituindo de que a gente tem que dar conta e não de que a gente pode dar conta. E a partir dessas pressões que nós mesmos nos inserimos, a gente exerce uma certa pressão, uma certa forma de lidar que engessa, que faz com que não saibamos validar as conquistas que já alcançamos. É importante a gente vislumbrar e separar algumas coisas. As ideias de que às vezes nós idealizamos e projetamos muitas coisas e não conseguimos colocar em prática. É como se a gente abrisse um leque de alternativas e de pensamento sobre o que fazer e na hora de executar a gente não consegue ter a concentração e o foco necessário e a persistência, muitas vezes, para abrir uma janela, resolvê-la, para abrir outra e dar sequência a isso. A gente abre muitas opções e não fecha elas. É importante também reavaliarmos como a gente lida com os momentos de fracasso. Isso tem a ver com a cobrança que a gente estabelece sobre nós mesmos, a dificuldade em lidar com frustrações, a achar que um problema significa que é um todo. Às vezes a gente tira uma parte pelo todo e aí desvalida coisas que já conquistamos, coisas que devemos valorizar e marcar apenas por aquela fase que talvez consideramos que esteja sendo de não só frustração, mas também de fracasso. A gente generaliza achando que aquilo ali já determina e já coloca que nós somos isso. Ou seja, entender que há momentos de perdas, há momentos de conquistas. A gente não consegue ser excepcional o tempo todo e se basear nesse ar de excepcionalidade frente a esse mundo que exige cada vez mais da gente é cair numa via de utopia. Porque a gente não consegue ser excepcional, a gente não consegue ser produtivo, a gente não consegue êxito o tempo todo. É entender que as fases de perdas, as fases de dificuldade ou as fases em que a gente acha que nada acontece, na verdade, elas são parte do nosso processo de aprendizado e que elas não significam que a gente vai ficar nesse estado de permanência. Então, a partir desse tema, a gente pode entender que dentro da psicologia nós podemos ampliar essa percepção e essa forma de enfrentamento diante dessas circunstâncias, digamos, temporárias, para poder cuidar delas para que não se agravem e se tornem problemas maiores, que se tornem doenças, como a própria depressão, como o próprio problema da ansiedade, que vem se tornando cada vez mais intensa e mais angustiante na vida de todos nós, nos estresses,
nos problemas físicos que são acarretados, né, mediante um estado psíquico muito rigoroso, muito crítico sobre nós mesmos, e que com isso desenvolvemos aí patologias físicas que geram aí problemas não só de cunho psicológico, mas também físico, e que através desses problemas que vão se agravando, esse adoecimento ele vai ocorrendo, vai se intensificando a ponto da gente desacreditar sobre quem somos, desacreditar das nossas potencialidades, desacreditar que há formas de se cuidar e de se tratar e de que não tem perspectiva. Eu acho que o modo como a gente lida, o modo como a gente olha diante dessas circunstâncias é que faz total diferença. E é importante que dentro da psicologia, dentro de um tratamento psicológico, você esteja aberto a essa troca com o profissional, aberto a essa visualização e ampliação para rever os pontos e, com isso, buscar um modo de vida com maior qualidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no nosso canal, ele é postado todas as quintas.